Vamos então começar por falar sobre a importância da água e o que a água pode fazer por nós. Cada vez mais a água tem importância, ela é um bem essencial à nossa vida e, na realidade, ela pode melhorar a nossa saúde, a nossa condição física e a nossa aparência. E cerca de 70% do nosso corpo é composto por água, o que faz com que se perceba que temos uma grande quantidade, uma grande percentagem de água na nossa composição e assim, quanto melhor for a qualidade da água que bebemos, mais estamos a contribuir para os benefícios para a nossa saúde. Em termos gerais, o 70% do corpo é composto por água, mas para falarmos mais em pormenor, por exemplo, os músculos, 75% do peso dos músculos deve-se à água. O sangue é constituído em 95% por água, os ossos têm 31% de água, os órgãos têm em média 60% de água. Até a gordura do nosso corpo tem água, cerca de 14%. Portanto, a água é um bem essencial à nossa vida e à nossa saúde. Em termos da distribuição da água no planeta, 70% da superfície da Terra está coberta de água, mas nem toda a água se pode ser utilizada e ser convertida em água potável. A maioria encontra-se na forma de água salgada, nos oceanos, não sendo possível ou sendo demasiado cara a sua conversão em água potável, o seu tratamento em água potável, para permitir o consumo humano. Dos 3% de água doce existentes no planeta, a maioria encontra-se retida em calotes polares e glaciares, sendo que a água que está disponível para as várias atividades humanas e manutenção dos ecossistemas é de cerca de 0,7%. Ou seja, a água é mesmo um bem essencial e escasso. E quando começamos a ter falta de água no nosso corpo, começamos a ter alguns sintomas que nos vão indicando realmente que estamos com problemas ao nível da hidratação. Quando temos sede, significa que temos 1% de falta de água. Mas quando esse valor aumenta para 5%, já começamos a ter ligeiras febres. 8%, o bloqueio das glândulas salivares e a pele começa a tornar-se num tom assim baço e azulado. 10% de déficit de água, a língua começa a inchar, os rins começam a dar sinais de falhar e de colapso, os músculos começam a ter espasmos e torna-se impossível a deslocação, o caminhar. Quando temos um déficit de 20% de água, estamos perto do fim da vida. A pele começa a estalar, os órgãos param abruptamente e dá-se a morte. Portanto, qual é a importância da água no nosso corpo? Ela é vital para fazer o transporte das vitaminas e dos nutrientes para as diversas células, tecidos e órgãos, permite a lubrificação dos olhos, da boca e das cavidades nasais, regula a temperatura do nosso corpo e carrega e transporta o oxigênio para as várias células do corpo. Mas estes não são as únicas necessidades que temos de água no nosso corpo. Ela atua ao nível dos choques, como sendo um absorvedor dos choques, permite a proteção dos órgãos, vai garantir a lubrificação das articulações, a limpeza dos rins ao nível da eliminação das substâncias tóxicas e o equilíbrio dos eletrolíticos, ajudando a controlar a pressão sanguínea. E temos mais ainda, portanto, só temos aqui benefícios associados a uma boa manutenção do nível de água no nosso organismo. Ela é vital para manter o volume do sangue, o que mantém a nossa energia e a nossa atividade diária, mantém uma adequada hidratação, permite melhorar a concentração e o tempo de reação nas diversas atividades, aumenta as calorias gastas durante as atividades diárias,
É um facilitador da atuação dos medicamentos, que faz com que a sua ação seja mais rápida e mais eficiente. Permite a redução dos riscos de doenças, desde uma simples constipação até problemas cancerígenos. É possível que, se tivermos uma boa hidratação corporal, estamos a contribuir para uma diminuição dos riscos de algumas doenças. A água pode ajudar a perder peso, e isto agora é aqui uma chave fantástica. Toda a gente gosta de perder peso, começa-se a chegar perto da época da primavera e da época em que andamos mais descobertos, e toda a gente gosta de ter uma boa aparência e uma boa figura. Portanto, o perder peso começa a ser um ponto fundamental para muita gente, e a água, a ingestão de água, ajuda nessa perda de peso e na melhoria da aparência. Reduz a fome, dá mais energia durante o exercício e permite que as calorias queimadas durante o exercício físico sejam superiores àquelas que seriam queimadas se tivéssemos algum déficit de água. Pode ajudar a reduzir a acumulação da gordura, hidrata a pele, o que faz com que ela fique suave e lisa e melhora a nossa aparência geral. No entanto, a água só é boa se for uma boa água. E quais são as características que nos permitem identificar se temos uma água boa ou não? Aparentemente, está limpa, não tem cheiro e não tem sabor. Portanto, concluiríamos que devia ser uma água boa. Mas não é apenas a aparência, cheiro ou sabor que ditam se a qualidade da água é boa. Há muitos contaminantes que estão presentes na água e que são de dimensões muito reduzidas, cerca de 300 vezes mais pequenos do que um fio de cabelo, o que significa que não são visíveis a olho nu, mas ainda assim podem estar presentes na água. Alguns deles podem mesmo estar presentes na água potável. Quais são então as principais ameaças ao nível da disponibilidade e da qualidade da água? Em termos de quantidade, temos uma distribuição muito irregular no planeta, em que faz com que alguns locais tenham uma escassez crónica e que, em resultado das alterações climatéricas que têm vindo a acontecer, são alterados os padrões normais de precipitação e começam a haver situações de precipitação extrema, o que condicionam a distribuição e fazem com que o acesso à quantidade de água seja reduzido. Em termos de qualidade, já verificamos que muito pouca quantidade de água, cerca de 0,7% da água existente no planeta, é possível que seja transformada em água para consumo humano, mas a água para consumo humano tem que sofrer tratamento, e o aumento do consumo e o uso desmedido de água e a sobreexploração fazem com que a qualidade da água seja cada vez pior. Porquê? O nível de poluição e de contaminação é maior, o que faz com que o tipo de tratamento que seja necessário para produzir uma água de consumo humano seja mais exigente, e o ser mais exigente faz com que sejam necessários utilizar mais produtos químicos para o tratamento da água, podendo ficar alguns resíduos na água que chega às nossas casas através da torneira. Um estudo da Associação Zero, que está disponível no site desta mesma associação, identificou que todos os dias, morrem cerca de 60 mil pessoas por doenças relacionadas com a água. E destas 60 mil, cerca de 5 mil são crianças. E uma grande quantidade de pessoas, cerca de 2,4 mil milhões, não têm acesso ao saneamento. Em Portugal, 56% das massas de água superficiais e subterrâneas estão classificadas como sendo no estado inferior a bom. Portanto, nem toda a água que está disponível para ser captada e ser utilizada para a produção de água para consumo humano tem qualidade boa, alguma é inferior. E também em Portugal 22% da população não tem saneamento adequado,
Porque é que há aqui uma relação direta entre o saneamento e a qualidade da água? Porque se as pessoas não tiverem saneamento, os seus dejetos e os seus resíduos líquidos vão ser despejados indevidamente no ambiente e vão, de uma maneira ou outra, dar às massas de água, quer seja massas superficiais, quer seja subterrâneas. Quando não há saneamento, alguns dessas massas de água vão receber um maior nível de poluição. Então, será que a água que bebemos é boa? Em termos de qualidade da água, existem 3 grupos de contaminantes. As partículas, onde podemos encontrar areia, sal e detritos que resultam da passagem da água pelas tubagens. Composição química, químicos inorgânicos e químicos orgânicos, e a composição, ou os contaminantes de origem microbiológica. Estamos a falar a nível de vírus e bactérias e alguns protozoários. Ora bem, os mais perigosos aqui destes 3 grupos de contaminantes são claramente a contaminação química e a contaminação microbiológica. E é exatamente sobre estes tipos de contaminantes que o nosso sistema de tratamento de água é mais eficaz e produz melhores resultados. Porque é que questionamos se a água que bebemos e que nos chega à torneira como sendo água potável é boa ou não? A nível de estações de tratamento de água, a fase final do tratamento de água é uma cloragem para desinfecção da água. Mas o cloro não é 100% eficaz em todos os micro-organismos. Existem alguns protozoários, exatamente, que não são removidos ou inativados pela ação do cloro. Significa que vão ser transportados e podem chegar às nossas torneiras. E então, como é que uma água que à partida sai da estação de tratamento com uma qualidade ótima para consumo humano se pode transformar numa água de má qualidade? Há muitos prédios que são antigos e as tubagens são ainda metálicas e nessas tubagens metálicas as soldaduras são feitas com fios de chumbo que permitem passagem de alguns componentes de chumbo para a água e degradar a sua qualidade. Há o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos, quer dentro das canalizações ou nos reservatórios. Portanto, quando os prédios têm reservatórios de água por causa de baixas pressões, se os reservatórios não estiverem devidamente tratados e desinfetados, é possível o crescimento de micro-organismos. Algumas partículas resultantes da deterioração e enferrujamento das canalizações e dos próprios reservatórios acabam por ser arrastadas e por vir parar à água que nos é dispensada pela torneira. As tubagens de PVC, PVC é o policloreto de vinil, o material mais moderno para as tubagens. Se houver abrasão desse material por via de areias ou de partículas existentes na água, podem ser, no arrastar, na passagem da água, podem ser libertadas algumas partículas de PVC, os tais chamados de microplásticos, que já devem ter ouvido falar muito, sobretudo ultimamente. E a percloração de detritos industriais, estamos aqui a falar de resíduos e possíveis pesticidas que nos chegam à água e que não são removidos ao nível das estações de tratamento. Temos assim que uma água que à partida é de boa qualidade pode chegar à nossa casa com uma qualidade inferior à desejável. Existem várias formas de podermos ter água de boa qualidade, mas não existe uma única tecnologia que faça a compilação de todas essas formas de ter uma boa água. E quando falamos em formas de ter uma boa água, o que é que estamos a falar? Podemos estar a falar de água engarrafada, água fervida, aqueles jarros que têm filtro de carvão ativado, ou os próprios filtros para colocar nas torneiras, a desinfecção por raios e por luzes ultravioletas. Portanto, são vários tipos que nos permitem dispor de uma água de boa qualidade, mas não existe uma única tecnologia que concentre todas estas possibilidades. No entanto, existe uma hipótese de termos água boa, de excelente qualidade,
à nossa disposição. E essa solução é o sistema de tratamento de água Amway WeSpring. E quando falamos em termos de sistema de tratamento de água do WeSpring, ele poderá ser definido por 3 palavras fundamentais. Melhor em termos de tecnologia, uma vez que permite combinar um filtro de bloco de carvão ativado com lâmpadas ultravioletas e um painel de visualização eletroluminescente. Ora bem, temos aqui a melhor tecnologia disponível, a combinação de 2 tecnologias ao nível de retenção de contaminantes e de inativação de vírus e bactérias, o filtro de carvão ativado e a lâmpada ultravioleta, e tudo isto controlável através do painel que existe na parte superior do filtro. Portanto, melhor em tecnologia. Primeiro porquê? Porque foi o primeiro sistema de uso doméstico a ser certificado de modo a cumprir com os requisitos de qualidade que falámos anteriormente. Portanto, o primeiro do mercado a ser certificado por entidades independentes. Já vamos mais à frente ver quem são essas entidades independentes que atribuíram a certificação ao WeSpring. Atribuíram uma primeira certificação e a continuidade dessa mesma certificação. E a terceira palavra, mais. Mais, porquê? Porque exatamente essa certificação foi dada por ser o equipamento testado pela NSF que permite reduzir maior número de contaminantes. O número de contaminantes que foi estudado e para o qual existem dados disponíveis indica que é possível remover cerca de 140 contaminantes através da utilização do WeSpring. E este número de contaminantes removidos é superior a de qualquer outro filtro que exista com base numa tecnologia equivalente, ou seja, que combine um filtro de carvão ativado com um tratamento por lâmpadas de ultravioleta. Então, em resumo, aqui as 3 palavras que definem o WeSpring: melhor, primeiro e mais. Melhor tecnologia, primeiro do mercado de uso, em termos de usos domésticos, a ser certificado para preencher os requisitos de qualidade, e mais, certificado por reduzir o maior número de contaminantes. Então, quais são estas grandes vantagens da tecnologia combinada do WeSpring? É um filtro de blocos de carvão ativado, que vai fazer a retenção da grande maioria dos contaminantes orgânicos e inorgânicos que tenham carbono na sua composição. Eles vão ficar retidos na parte do filtro de carvão ativado. Combina um sistema de desinfecção por lâmpadas ultravioletas. Este sistema vai permitir inativar ou matar os micro-organismos como os vírus e bactérias e protozoários, e tudo isto é controlável através da monitorização eletrónica existente no próprio equipamento. Portanto, uma tecnologia que combina não só a facilidade de utilização e de monitorização, com uma boa capacidade de tratamento e de produção de água de excelente qualidade. Este filtro de carvão, quais são as suas principais características? Ele é constituído por múltiplas camadas finíssimas e este sistema foi patenteado nos Estados Unidos. Portanto, é uma tecnologia desenvolvida ao longo de muitos anos de trabalho e de investigação e foi patenteado este filtro de carvão com múltiplas camadas, que permitem a retenção de partículas tão pequeninas como 0,2 microns, permite melhorar o sabor, o odor e a clareza da água, elimina eficazmente resíduos de cloro que vêm das estações de tratamento de água, o chumbo das canalizações e alguns compostos orgânicos voláteis que possam estar na água. No entanto, ele não tem qualquer ação sobre os minerais que são úteis para a saúde, como sejam o cálcio, o magnésio e a sílica. Portanto, é um sistema que permite reduzir o que nos faz mal à saúde, mas manter aquilo que nos faz bem, que são os minerais que necessitamos também para o bom funcionamento do organismo.
particularidades do filtro: ele é constituído por estratos, o carvão ativado é prensado, o que permite obter uma boa relação entre macroporos e microporos, que otimizam a possibilidade de retenção de partículas e de captação de tudo o que seja microcontaminação orgânica e inorgânica. E o carvão utilizado para um único filtro, se pudéssemos estendê-lo numa superfície plana, a área que ele ocuparia seriam 446 mil metros quadrados, que é o equivalente a cerca de 45 campos de futebol. Portanto, a área em que se dá a filtração é uma área muito grande, a superfície de 446 mil metros quadrados, com uma excelente relação entre macroporos e microporos que permitem a otimização do filtro de carvão ativado. E é o único sistema que efetivamente remove mais de 140 contaminantes prejudiciais para a saúde. Estes dados estão comprovados e permite-nos realmente reduzir, em termos de contaminação química e de partículas, o que é indesejável para a nossa saúde. E esta tecnologia de carvão ativado conjuga-se com uma lâmpada ultravioletas, que faz com que o filtro seja tão especial e que permita ter tão bons resultados. Esta tecnologia das lâmpadas ultravioletas faz uma emissão de luz ultravioletas com até 80 milijoules por centímetro quadrado, isto é a unidade de medição da luz, e esta quantidade de emissão é suficiente para inativar ou matar as bactérias potencialmente presentes na água da rede. E inativa cerca de 99,99% dos vírus e bactérias patogénicos existentes na água. Estamos a falar de uma água que já saiu de uma estação de tratamento e já tem uma qualidade potável. Essa água ainda vamos remover vírus e bactérias que possam de alguma maneira lá existir. Estamos então a reunir todas as condições para ter uma água de ótima qualidade. E esta tecnologia, a parte das lâmpadas de ultravioletas, vai complementar aquilo que o filtro de carvão ativado não consegue fazer. O filtro de carvão ativado atua principalmente ao nível da contaminação química e a lâmpada ultravioletas vai atuar ao nível da contaminação microbiológica. Quais são as vantagens destas lâmpadas ultravioletas? Tem uma ligação instantânea. A lâmpada acende quando a água começa a correr no filtro. Trata imediatamente e de modo seguro a água ao longo do seu tempo de vida útil e permanece acesa apenas alguns segundos depois de utilizar. E não faz qualquer aquecimento à água, portanto a água entra fria e sai fria. A terceira componente do filtro respeita à monitorização eletrónica, que assenta na base de uma tecnologia de chip inteligente, que dá alertas quando existe algum problema com o funcionamento do filtro e quando é necessário fazer a mudança deste mesmo filtro. Portanto, temos visível a qualquer momento o estado do filtro e se existe ou não algum problema com o nosso eSpring. Esta tecnologia Smart Chip permite monitorizar a duração da lâmpada UV e do próprio filtro, controla e mantém a informação sem auxílio de qualquer fonte externa, portanto está tudo mesmo concentrado no próprio equipamento, indica quando deve ser feita a substituição do filtro e isto garante que enquanto o filtro não der indicação de ser necessário substituir, que a água que passa através do eSpring é sempre tratada na melhor capacidade, a 100% da capacidade de filtração. O monitor inicia-se automaticamente uma vez inserido o novo filtro, portanto ele faz o reset, reconhece que foi instalado o novo filtro e começa a nova contagem da vida útil do filtro e tem ainda a possibilidade de ler em automático a duração do novo filtro inserido, verificando se o mesmo é novo, se já foi utilizado ou se não foi colocado qualquer filtro.
E este equipamento tem as ligações sem fios porque funciona através do método de indução elétrica. Tem uma serpentina primária e uma serpentina secundária, e isto permite a ausência de ligações elétricas com fios. Só temos um único fio que faz a ligação à eletricidade para funcionar, não existem quaisquer outros fios no equipamento. Isto ajuda também a garantir a longa duração do filtro e facilita a instalação ou a substituição do filtro. Então, é um equipamento muito fácil de operar, simples e fiável. Em termos de constituição, ele tem várias partes, todas podem ser substituídas e compradas autonomamente. Estou a falar da base do invólucro, onde está o corpo do filtro, o próprio filtro, o suporte do filtro, o módulo eletrónico com o cabo elétrico de ligação à corrente para permitir o seu funcionamento, o anel de segurança do filtro e, finalmente, a cabeça, digamos assim, do equipamento onde está o monitor eletrónico. E estas são todas as partes do filtro. Algumas das partes são feitas, são produzidas em Portugal, as outras serão noutros países, mas o sistema, volto a referir que o sistema de filtração foi patenteado nos Estados Unidos. Em termos de instalação, temos uma instalação bastante versátil. O equipamento pode ser instalado em cima da bancada, ficando visível e sendo feita uma ligação direta à torneira, ou pode ser instalado por baixo da bancada com uma torneira própria e temos sempre água disponível de qualquer uma destas duas possibilidades. No caso de instalação, quer na bancada, quer debaixo da bancada, existe ainda um acessório, um suporte de fixação, que se pode fixar, que permite fixar o filtro à parede e que nos poderá permitir, em alguns casos, ganhar espaço e não interferir com o resto dos elementos que temos em cima da bancada ou mesmo debaixo da própria bancada. E este sistema de tratamento eSpring é um sistema verdadeiramente único. Combina as três tecnologias num único sistema compacto. Eu relembro, três tecnologias que estamos a falar para este equipamento são o filtro de carvão ativado, o sistema de lâmpadas UV e o painel de controle no próprio equipamento. Permite-nos ter a água tratada eSpring nas nossas torneiras sempre que o quisermos. Basta ligarmos a torneira, no caso da instalação sobre a bancada, a torneira própria, ou fazer a troca, no caso da instalação sobre a bancada e de ligação à nossa própria torneira, para a água passar no equipamento, e temos água disponível de qualidade fantástica sempre que quisermos. É um equipamento que tem grande capacidade, ele permite um tratamento de 5.000 litros de água por ano, e estamos aqui a falar 5.000 litros de água por ano, é muita água. Se estamos a falar de água para consumo só e água para cozinhar, chega perfeitamente para uma família de 4 pessoas e ainda não são gastos anualmente estes 5.000 litros de água por ano. É rápido, permite-nos encher um copo em segundos e por minuto podemos obter cerca de 3,4 litros de água. Portanto, é um bocadinho menos, desculpem, que um garrafão por minuto. Um garrafão daqueles garrafões de 5 litros. E tem a facilidade de substituição do filtro ou de trocar qualquer uma das peças em caso de alguma estar danificada. Em termos de certificações, o equipamento foi certificado por especialistas de entidades independentes. Estamos a falar da NSF, que é uma organização de saúde pública e segurança
sediada nos Estados Unidos, e esta organização o que faz em termos de cumprimento com os estándares, analisa e aprova equipamentos que estão relacionados com a saúde pública e com a segurança das pessoas. E a Water Quality Association, que dá a certificação Gold Seal a este equipamento. O Spring obteve a certificação pela NSF e não só obteve, como tem vindo a revalidar essa certificação. Este sistema de certificação tem dois factos que devemos ter em conta e que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, é porque é o primeiro sistema doméstico certificado ao abrigo das normas NSF-ANSI e as normas 42, 53 e 55. O que é que isto significa? O standard 42, ou norma 42, tem a ver com os aspectos estéticos, ou seja, atesta que o nosso eSpring remove cloro, sabor e odor, portanto, os aspectos estéticos associados à qualidade da água. O standard 53 tem a ver com os efeitos na saúde e garante que são eliminadas as substâncias químicas prejudiciais à saúde. E, finalmente, o standard 55 tem a ver com a capacidade de filtração pelas lâmpadas UV e filtração e inativação ao nível dos micro-organismos, vírus e bactérias que possam estar na água. Portanto, a certificação incide sobre os aspectos estéticos, químicos e microbiológicos. E esta certificação é muito importante, sobretudo para dar garantias de que realmente a qualidade da água que sai do eSpring é da melhor qualidade possível. E é ainda certificado como o que tem maior capacidade de redução dos contaminantes com efeitos nocíveis ao nível da saúde. E isto quando comparado com qualquer outro sistema de tratamento de água doméstico que tenha por base a filtração em carvão ativado e a utilização de lâmpadas UV. Portanto, esta certificação foi obtida e tem vindo a ser renovada de 5 em 5 anos, são feitos novos testes ao equipamento e a cada 5 anos tem sido possível garantir e manter a certificação inicialmente concedida. Só temos então boas razões para utilizar o eSpring e para beber água de boa qualidade. Queremos manter uns bons níveis de hidratação corporal, já vimos que são essenciais para a manutenção da saúde, para o funcionamento dos órgãos e até para fazer batidos e sumos que necessitem de levar alguma água. Quanto melhor for a qualidade da água, melhor estamos a fazer à nossa saúde. O equipamento é um equipamento muito versátil, de design super atual, de instalação sobre a bancada ou debaixo da mesma. Recordo que poderá ser fixado à parede para permitir a poupança de espaço na bancada ou debaixo da bancada, e as certificações que têm vindo a ser atribuídas não só pela NSF como pela Water Quality Association, que garantem a qualidade da água que sai do sistema de filtração. Então, temos 8 razões que nos levam a escolher e a preferir a utilização do eSpring. Permite-nos obter uma água mais limpa, mais transparente e com melhor sabor. Melhora a qualidade da água que estamos a consumir. Tem a sua eficácia comprovada, remove cerca de 140 contaminantes, entre contaminantes químicos e contaminantes microbiológicos, e esta eficácia foi comprovada, conforme acabámos de ver também, pelas entidades internacionais de certificação de equipamentos. Assenta numa tecnologia avançada e exclusiva, tecnologia avançada que combina um sistema de tratamento por filtro de carvão ativado associado a lâmpadas ultravioletas
que fazem a inativação ou morte dos micro-organismos que possam estar presentes na água, e tem um painel de controle luminescente que nos dá indicação sobre os estados do filtro ou estados do seu funcionamento e de qualquer problema que possa existir com o equipamento. É apoiado em anos de investigação, o equipamento está no mercado há muitos anos, mas antes de estar aqui no mercado europeu, ele foi largamente testado nos mercados asiáticos e no mercado americano. Portanto, resulta de vários anos de investigação, vários anos de testes e de funcionamento, sem qualquer problema nos vários mercados, e é um equipamento de tecnologia avançada e tem vindo a ser comercializado em todos os mercados globais. Permite uma maior comodidade porque temos sempre água de boa qualidade. Se estivermos a pensar em termos de termos um jarro, vamos ter que, quando o jarro acaba, voltar a encher, e ainda demora algum tempo a água passar pelo filtro de carvão do jarro, enquanto que com o E-Spring essa situação não se coloca, basta abrirmos a torneira e temos água ao nosso dispor. Tem uma manutenção reduzida. Qualquer peça pode ser trocada em caso de estar danificada, e a substituição do filtro, que deve ser feita a cada 5 ml de água ou uma vez por ano, é facilmente feita por qualquer pessoa. Não exige intervenção de técnicos, basta encomendarmos o filtro e fazer a sua substituição sem qualquer intervenção de terceiros. E tem uma melhor relação qualidade-preço. Se pensarmos que a qualidade da água é indispensável para a nossa saúde, é mesmo possível ter essa qualidade de água ao nosso dispor em nossa casa com o E-Spring. E o E-Spring foi e é e vai continuar a ser nos próximos tempos uma revolução no tratamento da água. Existindo só razões válidas para ter água tratada em nossa casa, através do sistema de tratamento de água doméstico E-Spring. Antes de terminarmos, eu gostaria de vos perguntar se têm algumas questões que queiram colocar. Podem colocar, se tiverem alguma questão, aqui no nosso chat, ou estava no início da apresentação o meu e-mail. Se for necessário, também poderei responder às vossas questões por e-mail, e pedia-vos só, se não saíam já, que eu gostava de deixar aqui algumas questões sobre a ação de hoje, para que me possam dar o vosso feedback.
Há aqui uma questão sobre uma pessoa que não conseguiu chegar a tempo e eu já vou fazer aqui um resumo. Só terminar aqui as questões, se não se importa. E a última. Então, está aqui o Bruno Filipa a perguntar se eu posso fazer aqui um pequeno resumo de quais as características exclusivas do filtro. Ora bem, então o filtro assenta em tecnologia que permite o tratamento da água que nos chega às nossas torneiras, de modo a que possamos ter ao nosso dispor uma água de qualidade superior em nossa casa. O filtro assenta na tecnologia de carvão ativado combinada com o ultravioletas, que nos permite fazer a remoção de contaminantes de origem química, químicos inorgânicos, químicos e inorgânicos, através do filtro de carvão ativado, e depois complementar esse tratamento com a remoção de contaminação microbiológica, vírus, bactérias e protozoários. Qual é as grandes vantagens do filtro face àquilo que existe no mercado? Conforme eu referi há bocadinho, a certificação que é atribuída pela NSF assenta em 3 normas. E estas 3 normas, uma delas é relacionada como sendo o equipamento que permite maior remoção de contaminantes, e contaminantes de origem química, contaminantes de origem microbiológica e de garantia de água com melhor odor, sabor e aspecto visual. Portanto, estes são, assim, em traços gerais e muito resumidamente, as principais características do filtro. Ao nível do mercado, não existe outro equipamento que tenha dados que demonstrem que permita a remoção de tantos contaminantes. Ora bem, quando estamos aqui a falar em termos de água de poços particulares, a minha resposta é depende. Digamos, e depende do quê? Falei-vos no início que cada vez mais a qualidade da água que está disponível para fazer água potável é mais reduzida, e significa que, se a qualidade de origem do poço for uma qualidade já potável, então sim, nós vamos poder utilizar o Wayspring para garantir um tratamento e uma qualidade de água superior. Mas temos também a possibilidade de o próprio poço não ter água com uma qualidade que permita a sua potabilidade. E então aí, dependendo da qualidade da água do poço, poderemos ou não usar o sistema do Wayspring. Portanto, o que eu aconselharia no caso de poços particulares era
antes de instalar o equipamento, era perceber qual é a qualidade da água do poço. E existem alguns laboratórios, por exemplo, o Laboratório Ricardo Jorge, aqui em Lisboa, faz isso, mas espalhados pelo país existiram também outros laboratórios que permitem fazer uma análise da potabilidade da água. Então, se a água tiver potencial de potabilidade, se for água potável, então podemos fazê-la passar no Spring e complementar a sua qualidade para termos ao nosso dispor uma melhor água. Mas alguma questão que gostassem de ver respondida? A Lúcia, ficou esclarecida na sua questão relativamente à qualidade à possibilidade de usar o Spring em águas de poços? Olá, Teresa, boa noite. A instalação do Spring não necessita de qualquer técnico especializado para a sua instalação. Qualquer um de nós pode fazer a instalação do filtro. Eu próprio fiz a instalação cá em casa, é super simples. Mais alguma questão? Aqui falta aqui a ligação com a torneira. Ora bem, o equipamento traz todo o material necessário para fazer a derivação da torneira para a passagem da água pelo filtro. Portanto, vem tudo o que necessitamos juntamente com o equipamento. Mais alguma questão? Muito obrigada pela vossa atenção. Se tiverem questões que subsistam para além do dia de hoje, já sabem, o meu e-mail está à vossa disposição. Obrigada, boa noite.